E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois é, estamos aqui para mais uma videoaula de história, hoje falando sobre as civilizações pré-colombianas. Nós já vimos que os europeus chegaram, né, e desbravando o mundo. Tá, mas peraí, descobriu a América? Como assim? Tinha gente morando lá, tinha gente já habitando aquele lugar há muito tempo. Gente muito desenvolvida, muito interessante, e é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, ok? Vamos lá então conhecer um pouco desse pessoal aí, os pré-colombianos. Talvez você pense, por que pré-colombianos? Claro, gente, por que pré-colombianos? Porque foram os povos que habitaram a América antes do Colombo, ok? E três povos se destacam. Nós vamos falar desses três povos hoje. O primeiro é sobre os maias. Esses maias viveram aí nessa região que você está vendo no mapa, chamada Península de Yucatán, onde hoje fica ali na América Central, né? Então tem a Guatemala ali hoje, alguns territórios que envolvem outros países da região. Muito interessante isso. Olha só, para você localizar melhor onde fica aí a península, né? Fica bem aqui, bem aqui. São nossos vizinhos, né? Vizinhos do Brasil aí. Bom, os maias, eles são da Península de Yucatán, onde fica Guatemala e Honduras, falei disso agora há pouco. E eles se organizaram naquela região por volta do século 3 a.C. Nesse período eles começaram a se organizar. Na verdade, quando os europeus chegaram lá, já não existiam mais os maias. Entretanto, a civilização que veio depois deles, outros grupos, herdaram muitas coisas deles. E os maias, devido a ter sido uma grande civilização, deixaram uma história muito longa ali. Bom, eles se organizavam em cidades-estado. Quer dizer que cada cidadezinha tinha suas próprias leis, tinha o seu governo. Eles eram unidos, né, em cidades-estados. Se você lembrar da Grécia, eles eram tipo a Grécia, organizados daquela forma. Bom, mas lá pelo século IX, já da era cristã, né, também, eles se organizaram século 3 antes de Cristo, e agora já na era cristã, eles acreditam, existem muitas teorias, desde terremotos, desde tsunamis, muitas coisas, mas existe a mais aceita, é que houve guerra entre muitos povos que acabaram se autodestruindo, essas cidades-estados, e acabou então que os maias deixaram de existir. Aqui são algumas ruínas da civilização maia, encontradas ainda hoje. Você vai ver uma pirâmide aí, é isso mesmo, gente. Eles construíam também pirâmides. Olha que louco! Como é que, se eles nunca conheceram o povo egípcio, como é que eles construíam pirâmides? Quer dizer, será que nunca conheceram o povo egípcio? Será que não houve contatos historicamente muito antes, né, de contato dessas civilizações com o povo egípcio? Não sabemos, mas sabemos que eles faziam construções muito legais. A cultura maia é muito interessante. Talvez você já ouviu falar do relógio maia, ou do calendário maia, melhor dizendo, né, que previa o fim do mundo em 2012. Disseram que o calendário estava errado, que o mundo ia acabar agora, mas não sei, né, com pandemia, vai saber, né? Brincadeira, não tem nada disso. Os maias, eles desenvolveram um tipo de escrita chamada pictográfica, ou seja, baseado em desenhos, em elementos gráficos, cósmicos da natureza aí, né? Eles faziam essa escrita. Eles também estavam organizados em modelo teocrático de governo, ou seja, os governantes governavam a partir da religião, ou eles eram considerados deuses, ou representantes dos deuses, mas de alguma forma a religião era a base do governo, a base da forma de governar. Você está vendo também o desenho dos números aqui, né? Pois é assim que eles contavam. Olha que interessante. O número 0, eles inventaram o sistema do número 0, né? E eles faziam por pontinhos aqui, ó. O número 1, o número 2. Então, a partir do número 5, era representado por uma barra. Então, tá vendo? Barra 5 mais 2, 7. E assim, sucessivamente, eles faziam. Ainda falando um pouco sobre a cultura maia, a agricultura deles era muito desenvolvida.
Gente, eles cultivavam milho, cacau e batata. Pois é, na Europa ninguém conhecia isso. Quando chegaram aqui, descobriram o chocolate. Quem criou o chocolate, galera? Foram os maias. Não só isso, os maias inventaram o futebol. Eles tinham uma espécie de jogo de futebol, só tinha um problema, né? Quem perdia o jogo era condenado à morte, era oferecido aos deuses. Bom, então criaram vários canais de irrigação para plantação. Só para você ter ideia, eles plantavam muitos tipos de batata. A gente conhece poucos. Não tanto quanto os incas que a gente vai ver daqui a pouco, mas eles plantavam muito tipo de batata. Utilizavam semente de cacau como valor monetário, ou seja, era dinheiro, cacau era dinheiro. E desenvolveram, como eu falei há pouco, o conceito do número zero. Os maias foram fantásticos. Falando novamente do calendário maia, era um calendário que eram dois calendários que formavam uma espécie de relação, né? Então ele formava por ciclos históricos. Então, em 2012, acreditou-se que chegava ao fim dos ciclos e agora era início de um novo. Então, quer dizer, o mundo ia acabar para dar início a um novo ciclo. Bom, nada aconteceu e acabou. A vida continuou, embora que em 2020 veio tudo isso aí que já está vindo para a gente. Em segundo, tem a civilização asteca. Não é bisteca, tá, gente? É asteca. Não confunda. Às vezes você está com fome, já pensa em bisteca. São os astecas. Os astecas ficavam, melhor dizendo, na região onde hoje é o México. Quando os espanhóis chegaram aqui, cara, os astecas dominavam geral aquela região. Muito organizados, poderosos, muita riqueza, muito tudo. Os espanhóis mataram mas muita gente, para tomar o ouro deles, para tomar a terra deles. Muita gente. Aqui, mais uma vez, o nosso aqui, ó. Eles ficavam nessa região aqui, ó. Belezinha? Nossos vizinhos também, da América. Esses astecas, também chamados de mexicas ou mexicas, aí por causa de México, mexicas, fixaram-se no Vale do México, lá pelo século XII depois de Cristo. Eram guerreiros também, não só guerreiros, mas eles aprenderam muito com povos que vieram antes deles. Por exemplo, os olmecas, os xiximecas, os tautecas, são povos que vieram antes deles. Esses povos que deixaram uma herança cultural, né, onde esses astecas foram se organizando, tal, com o passar do tempo, eles não nasceram da noite para o dia, né? A civilização asteca, ela foi se organizando. Nesse processo histórico de organização, de aprender, eles aprenderam muito com esses povos, toltecas, xiximecas, olmecas e tudo mais, fora as heranças maias e tudo mais. Então, eles existiram como uma forma de império, de confederação, vamos dizer assim, né? Onde tinha uma capital. Essa capital, eu duvido você falar rapidinho, Tenochtitlan. Fala, Tenochtitlan. Pois é, demorou para eu aprender a falar. Por exemplo, o deus Quetzalcoatl. Demora para falar, dá um nó na língua. Mas Tenochtitlan era uma cidade tipo capital, sabe? Capital mesmo. De uma tecnologia para a época fabulosa. Era um negócio absurdo o que eles construíram ali. A gente vai falar um pouquinho dessa tecnologia mais no final. Um desses exemplos, melhor dizendo. Religião e sangue. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, gente, e faziam sacrifícios humanos. Sabe naquelas pirâmides que a gente viu lá dos maias? Pois é, os astecas usavam aquelas pirâmides, também construíram pirâmides, e eles faziam sacrifícios humanos ali, né? Então, vários deuses aí, ó, o não dá para falar, gente. Eu consigo falar o Quetzalcoatl, foi o que eu treinei mais, né? Não hoje, faz tempo que eu decorei esse. Então, esse Quetzalcoatl, por que ele é importante? Se você olhar na bandeira do México hoje, tem uma serpente lá. Essa serpente faz referência ao Quetzalcoatl. Praticavam então sacrifícios humanos. A guerra era uma espécie de ritual para eles, né? Era através da guerra que eles capturavam os guerreiros corajosos para oferecer aos deuses e tudo mais. Outras características também dos astecas.
Tinha uma sociedade controlada por uma elite, sendo que a maior parte da população era de camponeses e artesãos. Então tinha uma elite, mas a maior galera, a massa mesmo, era artesãos, camponeses, tal e tudo mais. E como eu disse agora há pouco, eles realizavam grandes construções, aquelas pirâmides, realizavam grandes estruturas e também eles criavam formas diferentes, por exemplo, de plantio, que exigia engenharia, né? Então possuíam também um calendário solar baseado no ciclo de 52 anos. A cada 52 anos recomeçava o ciclo novamente. E aí, voltando à tecnologia, eles criaram então as chinampas. Gente, eram ilhas artificiais, os caras eram um gênio para poder plantar. Sabe quem faz ilha artificial hoje? Por exemplo, tem na Holanda, no Países Baixos, no Japão, onde eles fazem aeroportos, onde eles fazem muita coisa em ilhas artificiais. Quem ensinou? Os astecas. Os astecas, eles plantavam, eles faziam um tipo de ilhas artificiais, ali tinha água já, aquela água já fertilizava, né, era uma irrigação natural, e ali eles tinham muito plantio, né? Então, olha só que tecnologia, que inteligência dos caras, né? Quando os europeus chegaram, disseram: esse povo é selvagem. Bom, quem é selvagem, né? Dá para entender. Os espanhóis mataram boa parte deles, usaram eles e assim por diante. E aí a cidade de Tenochtitlan, né? A fotinha aí, ó, né? Claro, um desenho. Eu ia brincar dizendo que foi a foto que eu tirei do Facebook, né? Mas olha só como Tenochtitlan, pelas ruínas, né? Claro, conta das ruínas, se construiu essa imagem do que seria essa cidade, essa capital dos astecas. Isso aí é o povo selvagem que os espanhóis acharam aqui. Selvagem, né? Muito selvagem. Pois é, e o Império Inca? Aqui o Império Inca, você já viu a região em que ele fica, né? Fica aqui na Cordilheira dos Andes, são nossos vizinhos, os incas, vizinho mesmo, aqui ó, nessa região, né? Aqui do lado do Brasil, aqui ó, tudo isso aqui era a região dos incas, que pega a Argentina, pega aqui ó, todo mundo, aqui ó, tá bom? Beleza. Então os incas, ele pegavam ali da região do Peru, mas descendo também, formando ali, se consolidaram por volta do século XIII, formado ali por encontro de várias culturas antigas, ou seja, vários povos antigos foram se unindo, se organizando, se aprendendo com o outro, tal, e acabou que surgiu essa civilização asteca, né? Surgiu não do nada, claro, né? Mas um desenvolvimento histórico foi acontecendo naquela região. Eles, a religião Inca, para você ter ideia, também era politeísta, né? Todas as sociedades antigas são politeístas, porque eles atribuem elementos da natureza, eles criam deuses para cada elemento da natureza. A chuva é um deus, a fertilidade é outro deus, o vento é um deus e assim por diante, né? Então a principal divindade aí é Inti, que é o deus do sol, né? Que é muito presente ainda na cultura ainda deles, né? Não no sentido de veneração simplesmente, mas o símbolo do sol é muito presente. Você vê na bandeira da Argentina o símbolo do solzinho lá, né? E a mama-coxa aí, ó, né? Ou vira-coxa. Praticavam sacrifícios humanos também, né? Que era uma prática daquelas sociedades. Tinham muitos metais preciosos, né? Para fins mais ritualísticos e tudo mais. E também, gente, acredita-se que desenvolveram não é que acredita-se que desenvolveram, mas eles desenvolveram um tipo de mumificação. Agora, existem inúmeros questionamentos em torno dessa mumificação. O fato é que existem muitas múmias daquela região. Umas parecem ser acidentais, outras parecem ser premeditadas, ok? Beleza. E aí eles faziam construções e terraços grandiosos. Gente, eles plantavam mais de 200 tipos de batata. E eles plantavam como? Nesse sistema aqui, ó, quando chovia ou quando o gelo derretia, ia molhando tudo, regando tudo. Eles não tinham terrenos muito, né, planos para plantar. E eles desenvolveram, você vê que o camarada tem inteligência. E esses terraços aqui também, né, de proteção, de vigilância e tudo mais, que eles utilizavam. Ok?
E eles tinham uma forma, gente, de contar que era muito interessante. Também que a gente vai ver presente em outros povos, né? Que era aí por meio do quipu, né? Esses cordõezinhos, conforme os nozinhos vão sendo dados, é uma forma de contar que eles desenvolveram. Muito interessante quando sociedades antigas a gente descobre sobre elas e vê que elas são muito desenvolvidas, apesar de as chamarem de selvagens e tudo mais. Isso é importante para quebrar o preconceito, para quebrar essa arrogância do mundo desenvolvido, civilizado. Bom, civilizado em relação a quê? Em relação a quem, não é verdade? Tem que tomar muito cuidado com isso, com esse olhar preconceituoso para povos da antiguidade, como se eles fossem menos inteligentes que nós. Olha, cada coisa que eu vejo, que eu ouço, eu questiono essa nossa inteligência atual. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fiquem com essa aula, vejam quantas vezes for necessário, façam anotações, dediquem-se ao estudo de história, porque é muito legal. Tá bom? Tchau, tchau!